Vamos ver se agora conseguimos iniciar o direto e se agora não temos problemas na rede. Olá, Será outra desta? vez. Espero que sim, agora parece que está tudo mais calminho. É verdade, vamos Ouço, ver. ouço bem, vejo bem, acho que Entretanto, é também já desta. coloquei os fones. Pronto, também ver se ajuda alguma Ótimo. coisa. Agora eu aproveitei e fui buscar. Então, Marta, Sim, vamos dar exato. finalmente início a este Início. direto. Como eu já partilhei, a Marta tem assim um lugar muito grande no meu coração, ocupa um espaço muito grande, porque é assim, uma pessoa mesmo, é um ser maravilhoso. E a nossa jornada foi muito produtiva. Eu sei que para a Marta, mas também para mim, não é? Então eu também tenho um carinho muito especial pela Marta e vocês pacientes acrescentam muito na minha vida e no meu crescimento enquanto ser. Marta, fala-nos um bocadinho de Sim, ti. Como é que começou esta jornada pela fertilidade? sim. Pronto, então, eu sempre tive o sonho de ser mãe, já desde miúda, que era uma coisa que eu sempre idealizei, era ser mãe e não queria ser, não queria esperar muito, ou seja, não queria ser mãe muito depois dos 30, queria tentar ser, pronto, idealizava ser antes dos 30. E pronto, as coisas foram-se compondo. Quando conheci o meu marido, não é? Quando começámos a namorar e não sei o quê. E depois, quando chegou a altura, achámos que estava na altura, não é? De tentar, então, vamos lá, aqui numa nova aventura pronto, para tentarmos ter um filho, não é? Nós casámos em 2016, embora já estivéssemos a morar juntos já há algum tempo, e, e eu no final desse ano deixei a pílula. E começámos naquela, ok, sem grande stress, vamos ver o que é que isto dá, sem estar a olhar muito para o calendário, sem estar assim muito. Um, Contrariamente. sim, sim. Vamos ver o que é que dá. Pronto, sem pressa, quando acontecer, acontece. Mas depois, pronto, não foi logo, não é? Ainda demorou ali um bocadinho. E em 2017 é que então começámos mais a sério a tentar, ou seja, estar mais atento ao meu ciclo, à altura da ovulação, essas coisas. Pronto, e então até foi, não demorámos assim muito tempo a conseguir um positivo, até foi relativamente rápido, porque em maio foi quando eu tive o positivo, o primeiro positivo. E então, pronto, foi uma alegria muito grande, ficámos muito felizes e aconteceu-nos uma coisa que se calhar acontece com muita gente, que é queremos dizer a toda a gente, porque foi ali assim, um pico de alegria, uma coisa muito que nós queríamos muito e, e acontece que nós até nem esperámos pelas 12 semanas, que é o que normalmente dizem os 3 primeiros meses, porque pode acontecer alguma coisa, não sei o quê. Mas nós somos muito positivos e nós dizíamos, não, então, mas não é por isso que alguma coisa vai correr mal, claro que vai correr tudo bem. E quando nos diziam, ai, cuidado, não sei o quê, e nós, ai, caramba, então, mas não tem nada para correr mal, também não vamos estar a pensar agora que as coisas vão correr mal. Vamos, bola para a frente, vai correr tudo bem e, e pronto, e lá está, as pessoas também não têm que julgar quando o casal decide dizer antes daquelas 12 semanas, que é o que muitas vezes acontece, não é? Há muito esse julgamento de porque é que disseste? Pronto. Mas o que é certo, não sei se estou a ir muito rápido, mas acho que não. Não, está ótimo, está ótimo. Uh, o que é certo é que
pronto, contámos assim às pessoas mais próximas e quando chegou a altura de fazer a primeira ecografia, que é, digamos que pelo Serviço Nacional de Saúde, é às 12 semanas que se faz a primeira, ou seja, já é no final do primeiro trimestre que fazemos a primeira ecografia. E achando sempre que estava tudo bem, embora com algum receio, não sei, eu acho que sentia ali qualquer coisa como se não fosse real, não sei se é normal ser com toda a gente, mas eu sentia ali qualquer coisa, um travão, digamos, estávamos muito felizes, mas ao mesmo tempo sentia que podia haver ali qualquer coisa que não estivesse bem. E então, quando fomos fazer a ecografia das 12 semanas, a médica disse logo que o feto não tinha batimentos cardíacos e que tinha parado de se desenvolver às 7 semanas. Ou seja, era um feto muito pequenino para o tempo que já devia ter. Pronto, e então aí nesse momento foi assim muito triste para nós, e fomos logo reencaminhados para as urgências para tratar logo de fazer a eliminação, porque foi um aborto retido, ou seja, o meu corpo não eliminou por si, ficou lá. Então tive que fazer uns comprimidos para eliminar tudo o que lá estava, não é? Pronto, e foi assim um bocadinho complicado, porque foi assim dos dias mais tristes da minha vida, porque depois tinha lá grávidas, porque na mesma sala onde nós estamos à espera temos de tudo, não é? Temos grávidas, temos pessoas como eu, pessoas que estão a tentar engravidar, há muitas realidades ali tudo na mesma. Pronto, e então é assim um bocadinho complicado de gerir, mas pronto, isto passou-se. Tive muito apoio do meu marido, ele sempre me apoiou muito. Pronto, isto acaba por ser uma coisa a dois, a dor não era só minha, mas claro que a mulher sente sempre um bocadinho mais, porque é connosco, é com o nosso corpo. E pronto, foi assim um bocadinho complicado, mas tive muito apoio da parte dele e ele disse-me todas as coisas certas e fez-me tudo o que eu precisava e pronto, sinto que consegui rapidamente voltar à tona, ou seja, foi ali um bocadinho, fui-me abaixo, mas sinto que fiz uma boa cura, digamos, tanto interior como física, porque depois aquilo não teve complicações nenhumas, correu tudo bem, saiu tudo à primeira, não precisei de fazer mais nada, ainda fui lá mais algumas vezes para ter a certeza que estava tudo limpinho, a nível do útero e tudo mais. E até senti que consegui ultrapassar bem esta situação, mas eu tive ali uns dias em casa, não é? E quando fui trabalhar tive assim uma chuva de opiniões e julgamentos e tudo e mais alguma coisa, e depois as pessoas dizem coisas que nos magoam muito, e eu achava que já estava, que aquilo já não me ia afetar, mas afetou-me muito Marta, e acabei por me culpar. que tipo de coisas? Por exemplo, tive pessoas a dizerem-me: tu estavas muito nervosa, tu de certeza que estavas muito nervosa para isso acontecer. Quer dizer, como se a culpa fosse minha, isto aconteceu por minha culpa. Exato. E o pior é que nós começamos a acreditar mesmo nisso. Começa a gerar uma dúvida, mesmo. não é? Sim, sim, e depois eu já me culpava um bocadinho porque as pessoas diziam-me também: não devias ter dito. Eu digo sempre que nunca se deve dizer nos primeiros 3 meses. Temos que ter muito cuidado, não sei o quê. E isso então também era outra coisa que me fazia sentir ainda mais culpada por nós termos decidido contar antes. E outras coisas que as pessoas dizem, pronto, que não vale a pena estar aqui depois tentam mimar a pessoa, pensam que estão a dizer alguma coisa assim que nos vai ajudar, mas no fundo só pioram. Só tive mesmo uma pessoa que me... As tais coisas do...
pelo menos foi no início, não É é? É normal, sim, normal, não é? Muitas mulheres ainda és passam, nova, exato, quase como sim. se ah, minimizassem a dor, não é? Assim as coisas tornam-se mais leves e é uma perda que dói menos e não é nada disso. Sim, desvaloriza completamente aquilo que nós passamos. Parece que não foi nada, que não é? Eu sei que foi tinha muito pouco tempo de gestação, mas dói sempre. Não é por ter 5 semanas, 6, 7, 10, 20, custa sempre. Não há, não é? Claro. Pronto, e as pessoas tentam dizer assim umas coisas, às vezes sem maldade, outras vezes com alguma maldade. hum, e pronto, e magoa e fazem-nos sentir culpadas. Eu senti-me muito frustrada porque depois eu não era capaz de dar uma resposta. Diziam-me aquilo e eu só apetecia chorar, não conseguia reagir, dizer alguma coisa. Agora já consigo, mas na altura não conseguia. Estava muito fragilizada. Aquilo tudo era como se eu absorvesse aquilo tudo aquilo que me diziam, tudo aquilo que, a forma como me olhavam, todas essas coisas afetam. Só tive uma pessoa realmente muito querida que me disse: Oh Martinha, fiquei tão triste por ti porque tu vais ser uma excelente mãe. Foi a única coisa que eu realmente senti que aquela pessoa estava ao meu lado e que me apoiava e que não me julgava, nem disse nada assim que me deixasse triste, pronto, ou que me deixasse. Toda a situação é triste, mas que me deixasse ainda mais em baixo. Pronto, isto Claro. acaba por nos dar assim mais alento quando ouvimos estas coisas. Pronto. E tive também apoio de familiares e amigos pronto, que não julgaram, nem. Mas pronto, depois a nível de trabalho há sempre mais opiniões e coisas que dizem nesse sentido. Pronto, depois disseram-nos logo, passado pouco tempo, que nós podíamos voltar a tentar, que isto era normal, os próprios médicos dizem isto, não é? É normal, porque realmente é uma coisa que acontece com frequência. Bastava passar um ciclo menstrual, penso eu, para depois podermos voltar a tentar. E voltámos. E logo no final desse ano voltei a ter um resultado positivo, em dezembro. E aconteceu-me desta vez e de outras vezes, tinha o positivo e passado pouco tempo, sangramento. Ou seja, como era tão recente, eu em muitas destas vezes não ia ao médico. Eu parece que não ia ao médico, nem ia às urgências, não ia a lado nenhum. Não sei, a minha cabeça começou a ficar assim um bocadinho, o meu pensamento um bocadinho estranho, porque eu pensava, será que são os testes, porque depois aconteceu mais vezes, que estão errados? O que é que eu estou a fazer de errado? O que é que está aqui a passar? Não estou a perceber nada disto. E então acabei por ter este aborto em dezembro de 2017, depois outro em fevereiro de 2018 e eu nessas duas vezes nunca fiz nada. Ou seja, pensei, ok, o meu organismo se calhar não estava preparado e voltou a acontecer, mas nós ainda tínhamos esperança que fôssemos conseguir e que isto não queria dizer nada. E eu ainda estava, eu acho que um bocado em negação. Do género, ok, isto não é nada, se calhar nem era positivo, se calhar não era nada, não quero estar a focar nisto, e depois se eu for ao médico ou se eu for às urgências, vão confirmar aquilo que eu acho que é, e eu ainda vou ficar mais triste. Não sei muito bem explicar o que é que se passava na minha cabeça naquele momento, mas foi um bocado negação, pronto. Nesses momentos, E, passou sozinha ou partilhava? Tinha alguém com que sim, precisava de tinha uma suporte? amiga a quem eu contava. Tinha uma amiga a quem eu contava tudo, um, e que muitas vezes ligava depois de fazer o teste, ou mesmo no momento, e o meu marido, claro, pronto, era assim, não disse a mais ninguém, pronto, não,
Isso mais ninguém soube, nem a minha família, os meus pais, os meus sogros, na altura nós não contámos a ninguém. Pronto, foi assim uma coisa, era muito recente porque era um teste de gravidez muito ali no início, era um positivo muito clarinho, muito, notava-se que era ali muito no início ainda da gestação e depois então o aborto, ok, isto pronto, não há de ser nada, não sei, não, foi assim uma altura um bocadinho complicada porque eu acabei por arrastar, digamos, todas estas emoções e estes sentimentos para debaixo do tapete e não os digeri, digamos, fiquei com tudo acumulado. Tanto que depois, em abril de 2019, eu estava aqui a ver a minha cábula agora, mas pronto, isto aconteceram quatro abortos, assim deste género. O primeiro foi o único que eu fiz a ecografia, pronto, que era aborto retido, os outros foram todos espontâneos. E o quarto, aconteceu uma coisa assim mais estranha, que foi, eu não tinha feito nenhum teste, mas eu achava que era a minha menstruação porque estava a sangrar há muito tempo. E eu achei estranho, nunca me tinha acontecido uma menstruação durar-me tantos dias e consegui entrar em contacto com a minha médica de família e ela disse-me: Marta, faça um teste de gravidez amanhã de manhã. E eu fiquei logo assim, teste de gravidez, não deve ser, não, quer dizer, é estranho, mas eu já a pensar, se calhar há aqui qualquer explicação, e, se calhar, eu até achei que era uma coisa boa, se calhar o meu útero está com algum problema, é por isso que eu tenho abortado, e se calhar é agora que vão descobrir o que é que se passa, porque eu praticamente exigi à minha médica de família, depois de ter o primeiro aborto, aliás não, depois de ter o segundo, que ela me mandasse fazer uma ecografia, porque eu sabia que podia haver ali qualquer coisa que não estava bem no meu útero, eu a pensar que era algo mais palpável, mais físico, e não, estava tudo bem, estava sempre tudo impecável. E quando aconteceu esta situação eu pensei, ok, então afinal há ali qualquer coisa e é agora que vão descobrir. E é agora que vai ficar tudo esclarecido e vou poder conseguir finalmente fazer o que é necessário para depois. E qual não é o meu espanto quando faço o teste de gravidez no dia a seguir e dá um positivo. E eu fico assim, não acredito. Então a médica disse-me se desse positivo para eu ir às urgências e quer desse negativo ou positivo para eu marcar uma consulta com ela porque ela queria me ver. Finalmente valorizou um bocadinho a situação porque até aí não valorizou, disse-me sempre que era normal. E então eu fui às urgências, já não havia nada a fazer, não é? Porque eu já tinha perdido, já estava praticamente quase tudo eliminado do meu útero. E pronto, marquei uma consulta com a minha médica de família, expliquei-lhe a situação e foi então aí que ela encaminhou para as consultas de infertilidade no hospital. E comecei a ser seguida por uma médica, uma obstetra, pronto, que começou a fazer as análises necessárias e pronto, fizemos um teste genético também, para ver se havia ali qualquer coisa, tanto eu como o meu marido. Inclusive, pronto, depois o meu marido também fez espermograma, essas coisas necessárias para ver. Não é? Toda a avaliação da fertilidade, quer na mulher, quer no homem. Exatamente. Pronto, e então foi em outubro de 2019 que veio o resultado que eu tinha uma alteração genética. O meu marido não, estava tudo normal, mas eu tinha uma alteração genética, que era ali uma alteração a nível de cromossomas, que pode dar origem a trissomias raras. Mas a percentagem, que depois viemos a perceber, que na altura não percebi muito bem, era menos de 1% de probabilidade daquilo acontecer numa gestação, pronto. Mas eu não sabia
E pronto, quando nós não sabemos, quando nós não temos conhecimento, acreditamos naquilo que nos estão a dizer. E a médica era muito, tenho que ser sincera, porque a médica era muito negativa a falar, muito, quase que nem nos olhava nos olhos, falava assim muito para baixo e falava muito baixinho, assim de uma forma muito negativa, muito como se não houvesse esperança nenhuma para nós. Nós saímos de lá mesmo a acreditar nisso. Não há, ou seja, que não havia forma possível de nós conseguirmos conceber uma criança de forma natural, porque ela disse aquilo de uma forma assim tão fria. Vocês não, no caso era eu, você tem uma alteração dos cromossomas, não sei o quê, que dá direito a trissomias graves e não sei o quê, e é por isso que você aborta, porque como o bebê tem alterações, não é, digamos, normal, não é? Tem ali malformações graves, o próprio organismo elimina. Mas mesmo assim, pronto, ela disse aquilo assim de uma forma muito fria, mas eu vou encaminhar-vos para Coimbra para vos explicarem melhor as vossas alternativas, o que é que podem fazer. E assim foi, fomos a uma consulta a Coimbra, da parte da genética, e a médica basicamente o que falou foi que tínhamos algumas possibilidades, tínhamos algumas opções para fazer de forma não natural, teria que ser através de FIV, pronto, digamos para, exatamente, para tentar recolher os óvulos que não tivessem aquele problema, pronto, não sei explicar de forma assim, mas basicamente foi isso. E pronto, nós saímos de lá, quase iguais, não é? Não ficámos assim com grande informação, mas depois tivemos nova consulta em Coimbra, na área da infertilidade, em que a médica, mostramos os exames todos e essas coisas todas à médica, e a médica disse que não adiantava nós irmos lá, porque lá não podiam fazer nada por nós, porque eu não era infértil. O que eu tinha era ali um problema genético. Eu conseguia conceber, mas depois não conseguia que a gravidez evoluísse. Eu, ok, pronto, então também não fomos lá fazer nada, basicamente. Mas ela encaminhou-nos para o Hospital de São João, no Porto, que aí sim faziam tratamento de procriação medicamente assistida para conseguirmos dessa forma ter o nosso bebê, pronto, fazer os tratamentos necessários. Mas a médica, eu também não saí de lá com muita esperança, nem eu nem o meu marido, porque a médica disse logo, isto agora, e com a pandemia, 2 meses, 2 anos, era bom que fosse 2 meses, 2 anos, mais coisa, menos coisa. Depois já nos disseram que era 3 anos, que agora as coisas estavam mais complicadas, que era no mínimo 3 anos. E nós saímos lá assim um bocado, pronto, um bocado em baixo, porque basicamente ficámos com pouca esperança que conseguíssemos aquilo que nós desejávamos. E entretanto nós já tínhamos conversado sobre isto, porque era uma coisa que também eu tinha interesse, que é na adoção. E nós então decidimos nesse dia que íamos, ok, mesmo que a gente consiga ter um filho biológico, vamos tentar, se não der resultado, sempre temos aqui, digamos, um plano B e vamos adotar, porque também era uma coisa que nós gostávamos de fazer, tínhamos esse desejo também e pronto, então acabou por se juntar um bocadinho essas duas situações e decidimos começar a informar-nos o que é que podíamos fazer para adotar um bebê. E começámos com esse processo também, pronto, de preencher papéis, não sei o quê, tudo o que era necessário para isso. Entretanto, sou chamada do Hospital de São João, a médica diz-me que vamos fazer uma consulta, isto passado alguns meses,
sim, já foi passado bastantes meses. Vamos ter uma consulta por telefone, por causa da pandemia, não sei o quê, vamos fazer uma consulta por telefone. E então assim foi. Ela fez-me algumas perguntas, pronto, aquilo que é normal, e disse, pronto, então agora, depois vamos ter uma consulta mesmo no hospital, presencial. Esta era mais para ela conhecer um bocadinho daquilo que se tinha passado e pronto, e depois íamos começar em consultas no hospital. Claro que isto era só uma consulta, ainda não era nada, porque depois ela mandou-me fazer análises também, passou-me várias análises e várias coisas para eu fazer, vários exames, que depois eu também teria que ir lá fazer alguns, novamente espermograma do marido, essas coisas todas. Agora estou a ver se não me estou aqui se não me está a escapar aqui alguma data. Exato, eu tive esta consulta, foi em setembro de 2020. Sim, exatamente. Entretanto, depois desta consulta, isto sempre não era logo, não é? Era uma coisa bastante demorada. Tínhamos que esperar sempre alguns meses para fazer uma coisa, para fazer outra, demora sempre algum tempo. Foi em outubro de 2020 que eu voltei a abortar. E aí já tinha começado com as consultas com a Catarina. Eu nem estou a falar disso, mas que era para ir aqui no seguimento. Mas nós começámos com consultas. Foi em março. Foi na altura. Foi em março, exatamente. Tivemos uma consulta, só que depois, entretanto, tivemos que parar por causa da pandemia e depois, entretanto, mais tarde, uns meses, é que voltámos a iniciar os tratamentos. Exatamente, ou seja, eu estive quase 2 anos neste processo todo sem engravidar, sem ter mais nenhuma gravidez. Porque também penso que o meu organismo estava, lá está, não, havia ali qualquer desequilíbrio e a medicina tradicional chinesa ajudou muito nesse aspecto, porque quem me falou da Catarina foi uma amiga, que ela há um bocadinho estava aqui, porque houve um dia que eu estava muito triste e ela depois perguntou-me o que é que se passava e eu disse-lhe, contei-lhe a minha situação e ela disse, olha, eu tenho várias amigas que já foram a esta especialista em medicina tradicional chinesa e toda a gente fala muito bem dela e que já conseguiram resultados positivos com ela, com a acupuntura, por isso eu acho que tu devias ir. Eu achei assim um bocado, mas o que é que eu vou lá fazer? Eu já sei que tenho um problema genético. Ela não pode alterar os meus genes. O que é, né? Eu na altura não percebi muito bem o que é que eu ia beneficiar. Bem, não é? O que é que a medicina chinesa tinha para oferecer que a medicina convencional já não oferecia. Depois de tanto acompanhamento. Exato. Porque eu também não conhecia, na verdade, não é? Pronto, não conhecia, não tinha mesmo conhecimento, nem pesquisei nada sobre isso, não sabia realmente o que é que isso podia ajudar. Mas mesmo assim pensei, vou, porque assim já vou ficar a conhecer e já vou ficar a saber se realmente beneficia a minha situação ou não e se é vantajoso, não é? Vamos lá tentar, pronto. Foi naquela de, ok, já temos aqui um cenário tão negro, pode ser que haja aqui qualquer coisa a acrescentar à situação. Eu lembro-me da Marta no início, estava assim um pouquinho apreensiva. Eu lembro que pedi umas análises e fazia uns exames e eu lembro-me que me disse, então mas de certeza que já investigaram isso em Aveiro, no hospital, de certeza que já investigaram isso? Então ficou assim muito apreensiva de, não, certamente já estão por dentro de se tivesse alguma coisa, iriam ter dito ou iriam disponibilizar
não é? Porque entretanto depois pediu o processo, não foi? Pedimos o processo Sim. de Aveiro, que a Marta Eu não achei tinha. engraçado, sim, eu achei engraçado porque eu não sabia que ia ser uma coisa ao pormenor de toda a parte médica. Eu pensava que ia ser uma coisa. Pronto, não, pensava que ia ser uma coisa diferente, que a Catarina não ia querer saber de nada dessas coisas, de exames, de análises, que ia funcionar completamente de Era outra só colocar forma. agulhas e passar a alçada e está feito. Sim, e depois a Catarina começa-me a pedir montes de informações que eu nem eu sabia, porque não me tinham dado. E pronto, foi assim. Mas gostei, não é? Eu cheguei lá assim um bocadinho apreensiva, não é? Mas gostei da abordagem. Nesse dia nós não fizemos agulhas, pois não. Nesse dia Não, foi só. consulta. Pois, pronto. Sim, a consulta. Mas gostei da Catarina, gostei da forma como ela falou para mim, sempre de uma forma muito positiva, muito animada. Animada, claro que, pronto, triste, nota-se que fica triste por nós, não é? Pela nossa situação, mas assim, diz as coisas com ânimo, ok, vamos lá, pronto, não era como a médica do Hospital Aveiro, que me falava daquela maneira assim muito fria. E eu gostei ali da vibração, foi uma boa. Que bom, que bom. Sim, senti boas energias. E aguardam uns mesitos para começarmos os tratamentos. Sim, sim. Pois havia várias coisas que eu não tinha, que acho que a médica não me tinha dado, já não me recordo muito bem, que eu depois tentei-lhe pedir. E ela, não, eu já lhe dei isso. Eu sempre que. Porque era o relatório da minha situação da alteração dos cromossomas, pronto, que diz o problema que eu tinha, a alteração que eu tinha. E ela não me deu aquilo e eu depois liguei-lhe a pedir, ou era as análises, foi assim qualquer coisa, já Foi. não me recordo muito Sim. bem. Foi qualquer coisa que ela disse-me logo, não, eu sempre que mando os meus pacientes para Coimbra, eu dou-lhes, sempre que eu os reencaminho, eu dou-lhes tudo. Eu olho, mas a mim não deu. Eu estava a ficar um bocado chateada com a insistência dela porque ela insistia mesmo que me tinha dado. Mas eu tinha as coisas organizadas. Se eu não tinha nada naquela pastinha onde eu colocava tudo, era porque ela não me tinha dado. Pronto. E depois lá consegui combinar com ela um dia para eu me encontrar com ela no hospital para ela me dar aquilo. E assim foi. E depois então a Catarina aí já tinha toda a informação para poder fazer alguma coisa. E foi então depois na segunda consulta que começámos à séria, digamos, não é? a fazer algumas coisas. E a Marta está de parabéns, Então, porque eu sei que eu sou muito chata e coloco muitas coisas e é muita aprendizagem, não é assim um mundo novo. E a Marta foi sim, excepcional porque fazia tudo direitinho, não é? Eu sei que nós conseguimos perceber quando os pacientes fazem assim, assim, quando os pacientes fazem tudo direitinho ou quando não fazem absolutamente nada. Felizmente são poucos os que não fazem absolutamente nada. Mas temos assim alguns que sim, fazem assim assim. E eu sei que a Marta, quando agarrou nas rédeas de este é o meu processo e já que eu estou a fazer este investimento de tempo e de dinheiro também, obviamente, para me tratar, eu vou fazer direitinho. Não é? E eu sei sim, que cumpria ali e esclarecia todas as dúvidas. E quando há dúvidas, significa que a pessoa durante a semana teve prática para poder depois pensar em dúvidas, surgir dúvidas, não é? Então sim, foi super interessante e foi muito bom porque facilita-nos imenso o processo, não é? Não é só chegar ao gabinete e colocarmos as agulhas e as agulhas vão fazer milagres, não é? É impossível, não é? Tem que ser um conjunto, até porque nós estamos cerca de 20 minutos, 30 minutos a fazer acupuntura e depois estamos imensas horas sem fazer, não é? Então, nós precisamos pois é. de várias coisas, de alimentação, de suplementação, de
trabalhar as emoções, não é? Há várias. Isto aqui é uma coisa muito macro. Quando nós falamos de fertilidade, nós não podemos ir para a pílula milagrosa, não é? De toma-se este comprimido uma vez na vida e acontece a concepção. Sim. Não é possível. E a Marta teve muito bem a esse nível, portanto, eu sei que vocês às vezes têm a tendência de ai, obrigada por tudo, mas a verdade é que eu fiz isto, não é? Ao pé daquilo tudo que vocês fizeram. Mas isto é tanto, Catarina. É muito, porque é como a Catarina estava a dizer, não é só chegar lá e pôr umas agulhas. É chegar a casa e pensar o que é que eu posso alterar na minha vida que me vai ajudar a eu conseguir conceber, a eu conseguir ter o meu organismo mais equilibrado. E eram tantas coisas que eu não sabia que tinha que alterar na minha vida. Fico emocionada até, porque realmente é muita coisa que podemos alterar. Nós achamos que não, que está tudo bem, não precisamos de fazer mais nada, mas não. Há sempre muita coisa que nós podemos fazer. E uma das coisas era a parte emocional, que eu achava que tinha tudo controlado, não, está tudo bem, não preciso de... E depois havia coisas que a Catarina me dizia que eu sei que na altura dizia-me e eu pensava, não, eu não faço isto, isso não é verdade. Eu pensava para mim, não, eu não faço isto, mas depois eu refleti, vinha para casa e refletia sobre isso e eu percebia que fazia, por exemplo, culpar-me, porque nós depois conversávamos muito também, isto não é só a parte física, não é? E eu sei que o meu discurso era de me culpar, que eu achava que não era, mas quando nos dizem que é, e depois nós vamos pensar sobre isso, realmente é verdade. Porque nós falamos de uma forma que não nos apercebemos que estamos a culpar-nos. Eu dizia, por exemplo, porque eu errei, porque eu fiz assim, não devia ter feito assim, porque, sei lá, dizia assim coisas que eu agora já não digo, que aprendi que já não digo. E a Catarina foi um bocadinho psicóloga também nesse aspecto. E eu dizia, não, mas eu não me culpo, eu sei que a culpa não é minha. Mas depois eu punha-me a pensar naquilo. E realmente é verdade. Eu estou-me a culpar, porque eu estou a dizer isto do passado, das coisas que se passaram, por exemplo, o facto de eu contar às pessoas que estava grávida, por exemplo, isso ainda estava... Eu ainda me estava a culpar por isso e por muitas outras coisas e por não ter ido ao médico mais cedo e eu sentia que alguma coisa não estava bem. Porquê é que eu não fui ver o que é que se passava? Porquê é que eu não tentei? Pronto, aqui uma data de perguntas que nós nos fazemos e ao fazer isso nós estamos-nos a culpar, estamos a pôr no papel de fui eu que fiz isto, fui eu que tive a culpa disto, quando não é assim. E a vitimização também, o porquê porque é que isto está a acontecer comigo. Nós às vezes não nos apercebemos que fazemos isto, mas fazemos. E isto não é uma coisa positiva para nós estarmos sempre a pensar um bocado pela negativa. Porque é que isto me está a acontecer? Mas porque é que as coisas não podiam ser mais fáceis? Porque é que as coisas não podiam ser fáceis para mim? Simplesmente engravidava e pronto, e estava tudo bem, não é? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que quer ser mãe, eu vou dar tudo ao meu filho, à minha filha, não é? E porquê a mim? É muito comum, Marta. Sim. É muito comum. E aquele como se as coisas não me afetassem, parece que criamos ali uma defesa, não, isto não me afeta nada. Eu não queria não é? Que deixar passar para fora que aquilo me afetou ou que me estava a afetar. Era como se eu sou forte, eu consigo, eu aguento.
não é? Não há aqui nada que eu possa fazer mais. E não, há muito que nós podemos fazer para melhorar estas coisinhas todas. E pronto, e foi a parte da acupuntura, a farmacopeia, os chás, todas essas coisas. Alterei também muitos hábitos alimentares, porque achei que, e como a Catarina depois dá conselhos espetaculares, não é? Sobre alimentação também e outras coisas, e bebidas, café, por exemplo, as bebidas alcoólicas, essas coisas. Então eu tive ali uma altura que eu disse, não, vou alterar isto tudo. Comecei a ter uma alimentação muito mais equilibrada, não é que eu já não tivesse, já tinha muitos cuidados, mas comecei ali a optar por uma coisa mais, uma via mais natural, digamos. Não ir tanto aos processados, não é que eu já fosse muito, mas a eliminar completamente essas coisas. Fazia muita coisa em casa, os meus lanches para o trabalho, fazia tudo em casa. As barritas de cereais, tudo sem açúcares. Para quem não segue a Marta, eu recomendo vivamente, porque é uma inspiração. Nós vamos àquele Instagram e nós vemos assim coisas saudáveis, de vez em quando assim umas coisas menos saudáveis, mas também faz parte da vida, mas maravilhosas. E então nós ficamos assim deliciados e tiramos imensas ideias e apetece sair daquele Instagram e ir para a cozinha. Portanto, quem não segue, sigam o Insta da Marta. Recomendo vivamente. Sim, porque depois foi nesta altura que eu comecei a trabalhar em part-time, digamos assim, na Bimbi, e comecei a aprender muita coisa também, também sobre mim, porque também nos ajuda muito a termos confiança em nós, puxam muito por nós nesse sentido, termos confiança em nós, e conheci pessoas espetaculares, uma delas é a Sofia Ratola, que também já esteve aqui a falar sobre o processo dela, e tive pessoas ali na minha vida que me ajudaram muito também a ver as coisas com outros olhos. Mas pronto, aqui só para acabar esta parte, o estilo de vida, o próprio estilo de vida que nós temos, eu acabava por ser uma pessoa mais estressada e eu comecei a perceber que isso não nos leva a lado nenhum, que temos que tentar ali arranjar um equilíbrio, e então comecei a fazer meditação também, através da Catarina, que me falava disso. Comecei a fazer meditação e comecei a respirar melhor, em certos momentos, mesmo a respirar, porque nós às vezes não paramos para respirar a fundo e parar um bocado e pensar, ter ali uma reflexão, ok, não me vou ir abaixo por causa disto, vou ter calma. Isso também é muito importante. E depois o exercício físico também. Uma coisa que também me ajudou muito na altura foi comecei a fazer yoga, que também me fazia todas as manhãs, sem falhar. Era só um bocadinho, mas era todos os dias. E também me ajudou muito. Todas essas coisas, não sei, eu senti-me uma pessoa diferente, comecei-me a sentir uma pessoa diferente. E não foi assim não foram muitos meses, que não foi assim tanto tempo que nós tivemos a fazer, ainda estamos, não é? Mas para conseguir conceber, não foi assim tanto tempo, mas eu já via muitas melhorias em mim, sentia-me diferente mesmo, mais leve, mais atenta, não sei, eu sentia-me muito melhor, e depois lá está, parece que nós quando estamos assim, mais positivas, quando nos sentimos melhor na nossa pele, atraímos pessoas que também são assim. E então isso aconteceu muito comigo, e aconteceu particularmente com uma amiga que entretanto houve lá umas alterações na Bimbi e ela ficou a ser minha líder de equipa e tínhamos conversas muito profundas sobre estas coisas, e ela também é uma pessoa muito positiva e ajudou muito, e falávamos muito, nós às vezes falávamos e íamos para falar sobre trabalho, mas nós falávamos tudo menos trabalho. E depois eu acabava quase sempre a chorar imenso, mas era uma coisa positiva, porque ela dava-me
valorizava quem eu era e via que eu estava diferente, mas sabia que eu podia melhorar ainda mais. E o que ela me estava a dizer era para eu conseguir melhorar ainda mais. E todas estas coisas, estas energias positivas à minha volta, estas pessoas que me inspiram imenso e que me inspiraram na altura, que me ensinaram muito, ajudou-me imenso. Foi tudo um conjunto de coisas que me ajudou imenso a sentir-me diferente, a ser diferente, a estar de forma diferente com a vida e eu acho que tudo isso contribuiu para eu própria, a nível físico e emocional, ser uma pessoa melhor, crescer enquanto pessoa e pronto, foi assim, mudou a minha vida, posso dizer. E isso é notório, dá para perceber agora com a Marta a falar, não é? Todo esse crescimento, todo esse. Porque não foi fácil, não é? Não, Foi duro, mas nós conseguimos perceber, não é? Este caminho, não é? E o à vontade com que fala e com que partilha e com que. Maravilhoso, Marta. Maravilhoso. Fez um percurso lindíssimo, lindíssimo. Nós vamos aqui voltar então a sim, outubro, se não estou em erro, não é? Que nós fizemos, já exatamente, estávamos a exatamente. fazer os tratamentos e tivemos um positivo Sim, e, exato. e foi assim dos momentos em termos profissionais que mais me custou, porque é difícil nós não nos envolvermos, não é? Nas histórias das nossas pacientes. E a Marta teve o positivo e eu fiquei muito, 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 muito contente, mas ao mesmo tempo muito receosa, porque alguma coisa continuava a não bater certo no caso dela. Então, se tiver aqui algum colega de MTC, vai perceber, ela tinha uma estagnação de tecido fígado muito grande. E isso, em termos de medicina convencional, poderá nos indicar trombofilia. Okay? E eu estava com imenso, imenso medo, porque ela veio à consulta, nós fizemos palpação do pulso, que é pulso de grávida, nitidamente, mas ali sempre muito presente aquele bloqueio de tecido do fígado. Mas ao mesmo tempo, a minha parte racional dizia: não, mas ela já fez toda a investigação, ela já foi virada do avesso em termos de medicina convencional, fez uma investigação brutal, não é? Portanto, se ela tivesse trombofilia, já lhe teriam comunicado. Só que a minha parte emocional não me permitiu esquecer de ficar só com essa. Não, certeza que é só um preciosismo meu, certeza que sou eu que sou demasiado preocupada. E a verdade é que eu não sei, eu sei que vi a Marta num dia e no dia seguinte eu acordei assim super cedo e eu só pensava no caso da Marta. E eu tenho que falar com a Marta, eu tenho que falar com a Marta porque ela tem que ser vista por uma obstetra e é pronto, para ver se está tudo bem, mas ao mesmo tempo era, como é que eu vou falar com a Marta, não é? Que está já neste percurso há tanto tempo, já passou por tantas situações dolorosas, e como é que eu vou colocar preocupação, não é, em alguém que neste momento está felicíssimo? Mas eu também não conseguia ficar descansada sem partilhar isto com ela. Então eu sei que, eu não sei, eu liguei-lhe, foi por chamada, não foi? Foi, Eu liguei à Marta. foi. E eu disse, não, mas de certeza que sou eu que estou com excesso de zelo. Era excesso de zelo. É excesso de zelo. Mas, ó Marta, assim que possível, vá a uma obstetra, só para, e leve todos os seus dados, só para termos a certeza que está tudo bem. De certeza que está. E pronto. Era aqui... Vocês não imaginam, internamente era um diálogo interno entre a razão e a emoção, não é? Muito forte, muito de como é que eu lhe vou fazer isto, não é? Como é que eu lhe vou criar preocupação? Eu tentei, naquela chamada, criar um mínimo
de preocupação, mas obviamente que eu sabia que ia gerar, não é? Ali alguma instabilidade, alguma preocupação por todo o historial. Mas, entretanto, a Marta agendou, certo? Agendou uma consulta, não Sim, obstetra. pronto, eu fiquei muito animada, não é? Quando tive o positivo, até porque a Catarina disse-me para eu fazer o teste muito cedo e eu não queria fazer. Eu disse, não vou fazer, porque se calhar vai dar negativo. E depois eu vou ficar triste. Já tinha acontecido tantas vezes, porque desde o último aborto até este positivo, tinham passado quase 2 anos que eu estive sem engravidar. E eu já tinha feito tantos testes, não é? A achar que era e depois não era. Eu lembro-me que no ciclo anterior eu disse à Catarina, eu sinto aqui qualquer coisa. Eu acho que é e não era. E, e eu estava com esse receio. E então eu até pensei, se calhar não vou fazer. Eu de manhã assim um bocado, acho que não vou fazer. Mas depois fiz. E pronto, e tive o positivo, que a Catarina ficou super contente e eu também. Foi muito bom. Mas pronto, depois eu fui para casa, não é? Acho que foi então no dia a seguir, a Catarina liga-me por causa da situação da trombofilia. E a Catarina foi a primeira pessoa que me falou da trombofilia, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas quando aconteceram outras situações em que eu fui ao hospital pronto, por causa destas coisas, eu encontrei-me com uma enfermeira e depois noutro contexto encontrei-me com outra enfermeira também, amigas, e elas falaram-me nessa situação também. Porque é uma coisa até comum nas pessoas terem este problema e até é uma coisa fácil de resolver com medicação e tu consegues. Mas depois, a nível de médicos, ninguém me falava sobre isto, ninguém me dizia nada sobre isto e mesmo na altura já não ia às consultas de infertilidade, porque já tinha sido encaminhada para o Porto, mas a médica nunca me tinha falado sobre isto, nem sequer tocou no assunto, pronto. E eu achava que já tinham visto isso, que estava tudo ok, porque se ela não me falou que podia haver, que eu podia ter aquilo ou que eu tinha aquilo, era porque não tinha, não é? Era porque deu negativo, digamos. E depois quando a Catarina me liga a dizer pronto, eu espero essa situação do telefonema, espero que seja excesso de zelo, mas eu acho mesmo que devia ir a uma obstetra para ter a certeza que pronto, que está tudo bem, que não é nada, só mesmo para descargo de consciência. E eu até consegui, até rápido, para ir passado 2 dias, foi assim, 2 ou 3 dias, já não me recordo muito bem, sei que acho que era uma sexta-feira. E então eu consegui marcar a consulta porque eu disse que era urgente, porque senão só tinham daí a não sei quantos meses. Eu disse que era urgente e que era muito importante e não sei o que, expliquei assim mais ou menos por alto e ok, consegui marcar a consulta, mas nesse dia eu estava no trabalho, aí da parte da tarde, eu tinha a consulta no final do dia e ali no início da tarde mais ou menos começo a ter dores muito fortes no fundo da barriga. E eu já sentia aquelas dores, eu já sabia o que é que aquilo significava e eu sabia, não é, o que é que se estava a passar. Fui à casa de banho e pude realmente constatar, não é, que estava a perder o bebê. Eu fui logo ao hospital, disse ao meu chefe e ele disse, vai a correr, porque eu já lhe tinha contado também, eu comecei a preparar as pessoas sobre estas situações também para... digamos, comecei-me a abrir mais com as pessoas mais próximas no trabalho para eles perceberem também que se houvesse ali alguma coisa, se eu tivesse que me ausentar, podia ser por causa disto ou daquilo, e eu quando engravidei eu disse-lhe, e quando comecei o sangramento disse-lhe logo e ele disse-me logo para ir a correr para o hospital, eu fui logo e pronto, não puderam fazer nada porque já estava... O organismo estava a eliminar, ainda era muito pouca quantidade, mas como era um feijãozinho tão pequenino, eles não conseguiam ver se realmente eu estava a perder ou não, se era ali um sangramento normal nunca é, mas pronto, ali algo menos, mais ingênuo, mais inofensivo.
Mas eu sabia, pelas dores que eu tinha, eu sabia o que era. Desmarquei a consulta, não é? Liguei porque depois o sangramento aumentou, não é? Eu percebi que porque a médica disse, se o sangramento aumentar é porque é. Se parar é porque aqui alguma coisa não estava muito bem, mas pode ser o normal no início, que há sempre aquele sangramento, há sempre não, há algumas Pode situações, ocorrer. as mulheres têm aquele sangramento inicial, quando, pronto. Mas pronto, eu percebi que não era e depois o sangramento aumentou e ela mandou-me só ir lá depois passado 3 dias ou assim qualquer coisa para ver se o organismo depois estava a eliminar, caso fosse mesmo um aborto. E era, pronto, depois eu liguei à clínica a explicar, pronto, a situação, já não fui à consulta, não é, obviamente. Marta, E foi nesse dia nas urgências que descobriu que já tinha feito. Ah, não foi nesse dia. Ok, então vou deixar não, continuar. não foi não, foi depois quando eu lá voltei, porque eu também não gostei nada, eu tenho que ser sincera, calharam pessoas espetaculares. Eu tive profissionais, sempre que eu tive que ir às urgências com estas situações, eu tive profissionais espetaculares que falavam com muito cuidado, sem ferir, muito calmamente, mas tive outros profissionais que simplesmente não acreditavam que eu estava a ter um aborto. Uma médica que quando foi aquele aborto que eu tive antes deste de outubro, que eu tive muitos dias a sangrar, e a médica disse-me, mas você tem a certeza que estava grávida? E eu disse, pois, eu também achava que não, mas eu fiz um teste, eu tinha tirado uma fotografia ao teste, eu mostrei-lhe a fotografia do teste, não sei até que ponto é que isso é viável, isso cá para mim o teste não estava bom, ou não sei o quê. Não há falsos Eu sabia muito... positivos. Exatamente, eu sabia muito bem que não haviam falsos positivos. E eu tive assim alguns profissionais que não foram muito corretos. E pronto, e quando eu lá fui nesse dia, também achei que não fui muito bem, agora nesta situação de outubro de 2020, achei que também não fui muito bem tratada, sinceramente. Disseram-me aquilo assim de forma muito fria, do género, não podemos fazer nada, agora tenho que ir embora, não há nada a fazer, é esperar. Pronto, eu senti-me assim muito angustiada, não é? Porque, quer dizer, eu sei que não havia nada que eles pudessem fazer, mas podiam dizer as coisas de outra forma, não sei. Pronto, não vale a pena vir aqui amanhã, não vale a pena, não vem cá fazer nada, venha daqui a 3 dias para ver se o organismo eliminou tudo. Eu, ok. Fui então e calhou-me um médico, estava nas urgências na altura, pronto, muito bom, muito, muito atencioso, mas eu já estava muito, muito chateada porque eu normalmente era uma pessoa sempre muito, não fazia perguntas, tentava não agitar muitas águas, dizia amém a tudo, está sempre tudo muito bem, era sempre assim muito, não queria estar a chatear muito. Mas eu cheguei a um ponto que eu disse, não, já chega. E tudo isto também devido a este processo todo de aprendizagem e de crescimento que me ajudou a ser mais assim. E a lutar por mim, pelos meus direitos, por aquilo que eu achava correto. E eu sei que nesse dia eu cheguei lá e tive uma enfermeira na triagem a dizer-me, então mas isto já lhe aconteceu tantas vezes, porque depois ela perguntou-me o que é que eu ia lá fazer. Isto já lhe aconteceu tantas vezes. Então, mas você já tentou ficar deitada? Ficar deitada sem fazer nada? E eu, então, mas como é que eu faço isso, não é? Eu fico deitada sem fazer nada e depois, com que argumento, não é? Há aqui qualquer coisa estranha, mas ninguém me sabe dizer o que é. Isto está-me sempre a acontecer e ninguém me sabe dizer o que é que eu tenho. Dizem que é de uma coisa, mas depois, através da Catarina, eu já tinha percebido que aquilo era menos de 1%, aquela alteração, que era muito, muito, muito improvável que os abortos fossem daquilo. E então eu já tinha ali algum conhecimento e alguma informação que nos empodera, não é? Um bocadinho mais. E eu lembro-me que até falei mal para essa enfermeira, porque já estava tão chateada, e depois estava outra enfermeira a seguir a dizer-me:
onde é que era a parte da obstetrícia para eu me dirigir. Eu disse, não se preocupe que eu já sei, já estou cansada de saber. E ela ficou assim a olhar para mim, eu fui embora, muito chateada, e depois quando o médico me chamou, eu estava extremamente chateada e falei muito mal. Disse, olha, abortei novamente, a quinta vez, mas é normal, porque toda a gente me diz que isto é normal. Pronto, está-se bem. Ok, é normal. Posso continuar assim neste processo? Está tudo bem? E ele ficou assim a olhar para mim muita coisa. Então, mas o que é que se passa? Eu expliquei-lhe mais ou menos o que é que, pronto, o processo até aí. E voltei-lhe a falar na situação da trombofilia. Será que eu não tenho mesmo? Mas será possível? E ele disse, então, mas você fez os testes? Se não lhe disseram que tinha, é porque não tem. Pois, não sei, eu sei lá, eu já duvido de tudo, não sei o quê, já estava assim naquele... Depois, entretanto, eu fui-me arranjar para ele fazer a ecografia, para ver se estava tudo bem, e fui lá à salinha ao lado, e depois ele fez-me a ecografia, mas já me estava a falar de outra maneira, já assim mais meiguinho, porque ele já tinha estado a ver no computador e descobriu o resultado então da trombofilia. Mas na altura não me disse. Depois ele fez-me a ecografia, estava tudo bem, o organismo já tinha eliminado porque era uma coisa muito pequenina, não sei se ainda tinha sangramento na altura, já não me recordo muito bem, mas se tinha já estava tudo pronto, limpinho. Fui-me vestir e não sei o quê, e quando cheguei tinha então lá o papel do resultado e tinha trombofilia. Estava, digamos, comprovado que foi feito esse teste e eu tinha, mas a médica que me seguiu na infertilidade, não sei porquê, nem sequer me falou naquilo. Estava lá no meu processo, no computador. Mas ela não me deu nenhum papel, ela não me falou sequer naquilo, e era uma coisa tão simples, e estava ali, guardado. Pronto. Fiquei muito chateada, não é? Porque... como é normal, porque já podia ter evitado ter aquele aborto. Os outros não, ok, mas aquele sim. Então senti ali uma revolta muito grande nessa altura, por causa daquela médica de não ter dito aquela informação, não me ter dado aquela informação. Pronto, e o médico até me pôs a chorar nesse dia, ele disse... isto agora é muito simples, com uma medicação você consegue, não sei o quê, olha, vá ao médico, dê-me o papel, vá ao médico, e vai ver que vai conseguir, e não sei o quê. Eu saí de lá a chorar, obrigada, não sei o quê, fui-me embora. Pronto, e pelo menos já tinha ali uma informação preciosa, não é, que antes não tinha, e claro que eu no momento fiquei um bocado revoltada, e eu estava mesmo a pensar, se aquela médica me aparecer, eu vou-lhe dizer tantas. Mas pronto, nunca apareceu. Ainda bem. E eu nunca lhe disse nada, mas... Era para ela e para a Marta. Sim, porque depois eu percebi que não valia a pena, que era o que tinha que ser, e mesmo em conversa com a Catarina, também a Catarina me ajudou a ver isso, era o que tinha que ser, e o que importa é daqui para a frente. O que lá vai, não vale a pena estar a remoer mais num assunto porque já não há nada a fazer, já aconteceu, já não posso fazer nada, vamos olhar para a frente, agora o que é que podemos fazer? Então aí o futuro era super risonho, porque já tínhamos ali aquela informação e já podíamos fazer alguma coisa quanto a isso, não é? Então, mesmo os tratamentos da acupuntura, se calhar depois começou a fazer mais sentido para a Catarina, não é? Algumas coisas que eu tinha alteradas. Nós normalmente, se calhar... nós continuamos exatamente no mesmo tipo de intervenção. Ok. Só que na medicina, muitas vezes mandam-me mensagens a questionar sobre se a medicina chinesa consegue tratar as trombofilias. E a resposta é um grande não.
Não. A Claro, medicina sim, convencional é maravilhosa a esse nível e a medicação existe para nós utilizarmos e no que toca a exato. trombofilias, lá está, salva vidas. E a MTC não consegue intervir. Nós conseguimos trabalhar no bloqueio de tecido do fígado, que lá está, era o seu quadro. É isso, Nós é continuamos isso. exatamente a fazer a mesma harmonização. E aqui no caso da Marta, há uma questão que é, embora a Marta fosse, eu estou à Marta, tem aqui as pessoas estão a deixar Tantos corações. Marta, a corações! Marta é muito amada. Pois show, não me posso queixar. Eu estava a dizer então, no Mesmo. caso da Marta, a Marta é, é impossível um organismo passar inócuo a uma perda, ok? Ou seja, no caso da Marta, antes dela chegar até aos tratamentos da MTC, ela já tinha tido 4 perdas. 4. 4 perdas, ok? É impossível. Nós vamos imaginar do ponto de vista energético. Nós despendemos de energia para gerar, ok? Nosso corpo despende de energia para gerar. E de repente, não é, há ali uma necessidade, por um motivo que o organismo reconhece, há uma necessidade de expelir. Óbvio que o tipo de energia despendida na expulsão de um feto ou de um embrião de 7 semanas é diferente à expulsão, não é? À energia necessária para expulsar um bebê de 40, ok? Mas requer sempre muita energia. Durante aquelas semanas, o corpo está ali a lutar ao máximo para conseguir levar aquela gravidez avante, ok? E o aborto acontece quando, ok, não se reúne condições para conseguirmos manter esta gravidez, evoluir com esta gravidez e a expelimos. Num dos casos, o organismo não teve, foi no primeiro, não foi, Marta? Não teve energia para Sim, conseguir expelir. Então tivemos um aborto sim, retido, não é? Que tivemos que retido. forçar o organismo a expelir. Isto 4 vezes. Então, quando a Marta chegou aos tratamentos da MTC, já tinha 4 experiências destas. 4 perdas energéticas muito grandes. Isto teve cerca de 2 anos, não foi, Marta? Estava a dizer ainda há pouco, 2 Foi, anos de foram para aí atendimento. 21 meses, à volta disso, Pronto, sem sem conseguir engravidar. conceber. E atenção que o problema da Marta não era conseguir a concepção. Mas mesmo assim teve este tempo todo. Okay? E a justificação é qual? Nós tivemos realmente aqui várias perdas. Nós tivemos que preparar este organismo. E quando ele foi capaz de voltar, ok, agora temos energia ou temos equilíbrio suficiente para voltar à concepção, foi em outubro de 2020, não é? Aconteceu aquela concepção. Óbvio que tínhamos a questão da trombofilia a jogar a nosso desfavor, mas sinceramente eu sabia que realmente era uma questão de mais alguns tempos, mais alguns meses, alguns ciclos até conseguir chegar à meta, não é? Porque o organismo estava Sim, muito preparado para isso. E chegamos. chegámos. Eu lembro-me que depois disto, depois de descobrirmos isto, pronto, a nível de MTC, pronto, a Catarina é que sabe, mas, mas eu sei que foi muito bom para a Catarina também para poder fazer um trabalho mais focado naquilo que era realmente o meu problema, não é? Com outras coisas também, claro, sempre à mistura, mas pronto, já se sabia que havia aquela situação. E eu lembro-me que a Catarina realmente disse que não havia nada na medicina tradicional chinesa que tratasse a trombofilia, mas que ajudava, não é, em todo o processo e mesmo depois com uma gravidez, ia ajudar bastante. Pronto, então o que eu comecei a fazer foi, comecei-me a informar e tinha uma amiga que tinha tido problemas também para engravidar e ela aconselhou muito uma obstetra
no privado, e eu comecei a ter consultas com ela. Embora já soubéssemos o que é que se passava, eu queria ter ali um acompanhamento mais pormenorizado, mais atento àquelas questões todas, pronto. E eu gostei muito dela, de facto, e embora ela já não fosse fazer nada, digamos assim, de extraordinário, acompanhou-me sempre muito bem e continua a acompanhar, e deu-me sempre muita força. E depois tive aquela vantagem de, assim que eu tive o positivo, já este ano, ela informei-a logo, liguei-lhe e ela informou logo a médica do hospital, porque entretanto eu também já estava a ser acompanhada no hospital por causa da questão da trombofilia, porque é a médica de imunohemoterapia, da especialidade dessa área. E então elas entraram logo em contacto uma com a outra para me prescrever a medicação, para eu tive o positivo num dia e logo no dia a seguir comecei logo a fazer as injeções, que era para aquilo correr tudo bem, pronto. E depois então aí continuei a ir às consultas, e sempre com algum receio, porque o início é sempre mais, há sempre mais risco, não é? De acontecer alguma coisa. E então, embora eu estivesse muito positiva, porque eu acreditava que ia mesmo correr tudo bem, que eu tinha que ter passado por aquele processo todo para agora ter o meu bebê que estava lá à minha espera e que eu tinha, como a Catarina costuma dizer, a casinha preparada para o receber. E eu acreditava realmente que ia correr tudo bem, mas isto não é isento de medos e de receios e de... Mesmo uma gravidez normal, digamos assim, as pessoas têm sempre receio, não é? E eu tinha ainda mais, porque eu sabia que havia essa possibilidade de voltar a acontecer, embora agora eu estivesse a fazer tudo o que eu tinha que fazer para as coisas correrem bem. Mas nada é garantido. Há sempre aquele receio no início. E eu não referi há um bocadinho que eu esqueci-me, mas eu não me lembro quando é que eu comecei, mas eu entretanto comecei com as consultas, antes desta gravidez, comecei com as consultas com a Sílvia, na mesma clínica, na CC Clínica, e também foi uma ajuda preciosa também. Também posso dizer que mudou muito a minha vida nesta área A Sílvia é maravilhosa. Lá está. Às vezes as pessoas dizem as sessões de MTC parecem autênticas sessões, a conversa que nós temos parecem autênticas sessões de psicologia, mas a verdade é que... Psicologia. É que eu dou o meu melhor, obviamente, mas quem tem a técnica é a Sílvia. Ela é que tem as técnicas para depois poder trabalhar pormenorizadamente, não é? Cada bloqueio, cada questão que aquela mulher, que aquele homem tem que trabalhar. E faz um trabalho maravilhoso. Eu amo trabalhar com ela, amo ter pacientes em conjunto, podermos trabalhar, porque realmente acho que dá um boost, não é? Um aceleramento no processo, mesmo em termos de mudar internamente muitas vezes este discurso que por vezes está enraizado e que é muito resistente. E ela faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Um beijinho para a Sílvia. Sim, mesmo, eu acho que ela não me está a ver, porque ela disse que estava a trabalhar, mas se deixarmos entretanto o live guardado, ela vai ver com certeza. Beijinho, Sílvia. Exato. Sim, beijinho, Sílvia. Sim, isso também ajudou-me muito, porque a Catarina também já me tinha dito que era uma coisa que eu devia fazer, que era super importante também. Até que eu resolvi, fui a uma consulta, uma primeira consulta, e adorei, fartei-me de chorar, mas senti mesmo que aquilo era o que eu precisava. Era a última coisa que eu precisava para ficar completamente como eu queria, como eu sentir-me mesmo muito bem. Então eu lembro-me que houve um dia que eu fiz, eu acho que foi nessa primeira consulta, fiz uma massagem
E depois fui a uma consulta de psicologia com a Silvia. E eu saí de lá tão relaxada, mas tão relaxada, foi espetacular. Eu saí de lá, parecia que estava a caminhar em cima das nuvens, estava mesmo, foi mesmo espetacular. Porque lá está, depois nós, com a Sílvia, pronto, nós fomos muito também atrás, certas coisas que tinham acontecido no meu passado, que me faziam, às vezes, ter certas atitudes e, pronto, e certos pensamentos. E então depois, o desdobrar daquilo tudo, ir lá mais ao fundo da questão, também me ajudou muito a mudar um bocadinho a minha forma de ver e a ser ainda mais positiva, e todo este processo, a Sílvia foi muito, muito impactante também em todo este processo, toda esta aprendizagem e todo este percurso que me fez melhorar enquanto pessoa, pronto, tudo mesmo a nível de pessoas à minha volta. Senti que era uma pessoa mais justa. Não é que eu fosse de andar sempre a julgar as pessoas, mas nós às vezes julgamos, e eu deixei de o fazer completamente, porque também passei por uma situação que também fui julgada, não é? Pronto, e então tudo isso me ajudou muito. E então, mesmo antes de eu engravidar, que era só uma à parte, eu já tinha a certeza que eu ia conseguir engravidar. E a Catarina também. Nós estávamos mesmo em sintonia. Eu senti mesmo nessa altura que estávamos... Era só uma questão de tempo. Porque era certo que ia acontecer e que eu ia conseguir ter o meu bebê nos braços. É uma coisa tão engraçada, porque é mesmo uma certeza. Nós temos mesmo aquela certeza que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Estava mesmo muito positiva e pronto, e aconteceu positivo, comecei a fazer a medicação, como eu estava a dizer há um bocado, fui muito bem seguida finalmente, fui muito bem seguida no hospital. Agora não posso, foi no hospital de Aveiro aqui, não posso queixar, que fui muito bem seguida, ou seja, fiz muito mais ecografias do que uma grávida faz normalmente numa gravidez, fiz muito mais acompanhamento, muito mais consultas, muito mais tudo e mais alguma coisa, mesmo no centro de saúde, Martinha, mesmo no centro de saúde tive pessoas espetaculares a apoiarem, todos ali a apoiarem esta situação, vai tudo correr bem, senti que estava tudo ali a trabalhar para mim. E então foi muito... na direção da Marta. Mesmo, mas eu senti mesmo isso. Senti e sinto, cada vez mais. E então foi só espetacular. E era como eu estava a dizer, há sempre receios. E a Sílvia, por isso é que eu me lembrei de falar na Sílvia, a Sílvia ajudou-me muito a dar-me ferramentas para lidar com a ansiedade. É muito bom porque ela faz a parte da hipnoterapia que nos dá ali, digamos, nós conseguimos entrar quase numa realidade paralela, paralela àquilo que estamos a viver, em que vamos nos abstrair daquilo que estamos a sentir, aquela ansiedade, aquela angústia que estamos a sentir, para pensar em coisas boas, para ir ali mais para um mundo cor-de-rosa. E isso ajudou-me muito, mas ajudou-me muito também a meditação, que eu continuei a fazer e continuo na gravidez, todo aquele processo de ouvir uma música calma, falar com a minha bebê, estar ali, ter sempre um momento por dia. Por muita tarefada que eu esteja, por algum motivo, ou com muitas consultas, ou com muitas coisas, eu tenho sempre um momento do meu dia em que eu, mesmo que não consiga fazer meditação, que não faço todos os dias, mas faço todas as semanas, várias vezes por semana, às vezes faço todos os dias, mas nem sempre. Há sempre um momento do meu dia que eu reservo para pôr uma música calminha, respirar e falar para a minha bebê e dar ali palavras positivas para mim e para ela, e estar ali um bocado a absorver aquele momento, a viver o momento, pronto, basicamente. E é o que eu tenho feito muito ao longo desta gravidez, é viver o momento. E
E então isso tudo ajuda a nós conseguirmos relaxar um bocadinho mais e não estarmos tão preocupadas com tudo o que se passa cá dentro. Se bem que eu, antes de fazer a primeira ecografia, aquela primeira, estava numa ansiedade porque eu sempre pensei, como eu nunca tinha conseguido ouvir um coraçãozinho a bater dentro de mim, eu mesmo antes desta, né, de agora de ter conseguido, eu pensava assim, mesmo que não avance, eu quero por favor ouvir o coraçãozinho a bater, porque deve ser a coisa mais maravilhosa, e era o que eu nunca tinha conseguido, nunca tinha chegado a essa fase. E quando eu vou à médica e ela faz-me a ecografia e eu ouço, eu desatei a chorar, que ela teve que me acalmar e disse, não, tem que parar, senão eu não consigo ouvir bem, porque é muito pequenino. E eu então respirei ali um bocado fundo e tentei controlar-me, mas fui o tempo todo a chorar a ir para casa, de felicidade, porque foi mesmo uma felicidade extrema mesmo. Pronto, e a partir daí, de consulta para consulta, as coisas iam sempre correndo bem, de ecografia para ecografia cada vez estava tudo melhor, cada vez estava-se a desenvolver mais, cada vez estava tudo bem, não é? Mesmo a nível sanguíneo, da parte da trombofilia, eu faço muitas vezes análises, a médica também é excelente, a doutora Lúcia é espetacular, da imunohemoterapia do Hospital de Aveiro, ela é mesmo espetacular. Ela liga-me para me dizer, por exemplo, que as minhas análises estavam normais, ela liga-me para me dizer Marta, preciso que venha a uma consulta, ou Marta, não venha, porque ela atendia-me em dias que não dava consulta. Ela à sexta-feira não dá consultas, ela vai para o hospital trabalhar, mas não dá consultas. E eu vou lá ter uma consulta com ela à sexta-feira muitas vezes, porque ela diz mesmo não, porque temos que a seguir muito de perto. E pronto, é espetacular. Tão bom, toda uma equipa a crescer. Sim. E agora, Marta? Sim, e então... Sim, força. Entretanto, temos que pronto, terminar, aqui, que eu já sabia, com a Marta ia ser assim, que nós entusiasmamos. Pois é, eu também já sabia. Pronto, até aqui correu tudo bem, está tudo espetacular, com medos pelo meio e coisas no caminho, até porque também depois tive que fazer uma amniocentese, pronto, mas correu sempre tudo muito bem e a parte psicológica aguentou-se também muito devido a todas estas coisas. E a nível físico também, pronto, está tudo bem e a bebé está bem, já não falta muito. Agora Estamos com 35 semanas e 4 dias. Quase nas 36. E assim, eu tenho que... Esta live foi... Eu sou horrível. Esta live foi marcada numa sexta-feira em que eu apanhei a Marta em tratamento. E assim, Marta, segunda-feira tem um tempinho para fazermos um direto. E pronto, e a Marta, sempre muito querida, lá conseguimos arranjar aqui e encaixar no horário. Assim, porque senão eu não apanho a Marta antes de ter pois, a pois. Eva. Sim, pois é. Não, eu tinha todo o gosto em fazer, já tínhamos falado sobre isso, tinha todo o gosto em partilhar desta forma, porque, pronto, eu também já tinha partilhado através de uma publicação a minha situação e recebi muito carinho, fui muito acarinhada e pronto, foi assim, foi muito bom, achei que foi mesmo muito bom, porque depois também tive pessoas a virem-me contar a história delas, de dificuldade neste processo todo e eu senti-me muito bem com isso também, porque de alguma forma também as ajudei e elas disseram mesmo que eu lhes dei força e isso para mim é a melhor coisa, dar força a pessoas que estão a passar por uma altura mais complicada ou que já passaram e disseram mesmo que eu dei ali um bocadinho de alento. É muito bom. Verem uma história que correu bem, dar-lhes alento, um bocadinho mais de esperança para
para acontecer com elas também. E pronto, e depois eu estou sempre a aconselhar a Catarina, claro. Eu agradeço. Tem que ir às consultas. Claro. Mas é muito bom esta rede que se forma. Tenho muitas pacientes que, pronto, que acabam por não permitir a partilha dos casos e obviamente que respeito totalmente. Cada pessoa está num determinado patamar, determinada uma fase e temos que aceitar e temos que respeitar. Mas é muito bom termos estas partilhas porque vão existir sempre pessoas que se vão conectar e que vão rever-se de alguma forma nesse caso. E esta história tem um final tão feliz, não é? Que dá esse alento, dá esse amor, dá essa esperança, dá esse carinho, não é? E se acontecer com a Marta, pode acontecer com muitas outras mulheres, com muitos outros casais, não é? E às vezes nós estamos ali sempre a vibrar numa energia tão negativa, tão densa, de não é possível, eu não sou fértil, eu não vou conseguir gerar, não é? E nós temos que mudar. E existindo estas partilhas, em primeiro lugar, eu acho que a infertilidade começa a ganhar outro tipo de estrutura, não é uma coisa que fica só silenciosa, não é? Que nós sabemos que existe. Sim. E sabemos que imensa gente recorre, mas quem é que são essas pessoas, não é? E depois sentimos-nos frustrados, porque é que me tinha de calhar a mim, não é? E quando percebemos que afinal tanta gente passa por esse caminho, não é? Muita gente. Muita gente. E situações super complicadas. Eu estive há pouco tempo a falar com uma rapariga que já está há imensos anos no processo e depois há muita gente que tem alguns problemas, mas não há nada que justifique o porquê. Ou seja, há ali questões, mas aparentemente estão tratadas, porque é que há pessoas que andam 10 anos ou mais neste processo sem conseguirem e é muito complicado, mas é bom porque eu sinto que as pessoas se sentem à vontade para vir falar comigo agora sobre isto e eu recebi imensas mensagens e foi muito gratificante para mim poder partilhar a minha história. Eu também no início tinha receio, eu cheguei a comentar com a Catarina, até foi a Catarina que me deu um bocadinho de sei lá, de um boost para eu fazer isto, porque eu estava com receio, porque há sempre aqueles receios, já se acontece alguma coisa, toda a gente vai ficar a saber, depois eu vou ter que dizer a toda a gente. Mas depois eu penso, então, e se houver alguma coisa, também não é bom nós partilharmos as coisas que correm mal? Também é, porque vai ajudar alguém, vai dar informações a alguém, vai com certeza ser vantajoso, para alguém ter essa informação e lá está, também para o assunto deixar de ser tabu, para as pessoas não terem receio de falar sobre isto e de se defenderem muitas vezes. Eu cheguei a ter que ser um bocadinho rude para certas pessoas depois de eu começar-me a empoderar mais e eu respondi às pessoas mesmo, porque eu guardei tanta coisa para mim e eu sei que a maior parte das mulheres o faz, porque é uma coisa que nos magoa tanto que nós depois guardamos, que eu disse, não, já chega. E tem que ser assim, que é para as pessoas perceberem que não é correto estarem a fazer julgamentos de valor, não nos conhecem, não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa vida, não sabem porque é que nós passamos, por as dificuldades que nós tivemos, os problemas, o que é que vai cá dentro, não sabem nada. E depois dizem coisas que nos magoam muito, sem querer ou por querer, às vezes, mas temos que nos defender, temos que ter força para falar. E é isso que eu também senti, que tive e que eu gostava que cada vez mais mulheres o tenham. E eu acho que sim, cada vez está a melhorar. Mas tem que melhorar ainda mais. Tão bom. Marta, agora mesmo, só para terminarmos,
para terminar. Quero deixar. Nós depois combinamos após e falamos do parto e da maternidade e dessas coisas todas. Sim. Mas agora temos mesmo de terminar. Quer deixar alguma mensagem para quem ainda está no processo? Para além desta enorme que já deixou, esta marca enorme. Sim, o que é que eu posso dizer? Eu acho que é um bocadinho aquilo que eu falei, não se desvalorizarem, acreditar, sim, acreditar que é possível, mas fazer tudo o que estiver ao vosso alcance para ser ainda mais possível, ou seja, uma das coisas que eu acho que as pessoas não fazem muito e que não dão muita importância é a parte psicológica e isso às vezes é a chave, porque às vezes há ali um bloqueio, há ali qualquer coisa a bloquear e não é nada físico, está tudo bem fisicamente, ou a pessoa está a fazer os tratamentos e está tudo bem, mas temos que cuidar muito da nossa mente também. Por isso é viver o momento, mesmo quando pronto, nas relações sexuais, não é? Não fazer só para aquilo, para atingir um fim, tentar aproveitar o momento, é normal que as pessoas pensem sempre um bocadinho naquilo, não é? Porque quando se está no processo estamos sempre a pensar naquilo, mas tentar viver o momento e pensar nas coisas boas que temos na nossa vida, porque foi isso que eu fiz também. Ok, eu já tenho tantas coisas boas, quem dera a tanta gente ter este apoio e este amor todo, tanto do marido como de outras pessoas, não importa. Vamos viver o momento, que isto já é tão bom assim, mas depois vai ficar ainda melhor. Mas pronto, é um bocadinho isto, não quero alargar mais, senão não me calo. Perfeito. Marta, muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu sei que estou sempre a chatear a Marta, porque a Marta alinha em tudo. Mas eu tenho um carinho mesmo muito grande por si e sabe disso. Eu também. E para mim foi uma honra poder caminhar, ainda continuamos a caminhar aqui até ao final desta gravidez, mas foi uma honra fazer todo este percurso de mãos dadas até ao sonho no colo, que está quase aí a bater à porta. Não é? Pois é. Marta, um beijinho e vemo-nos esta semana. Certo? Sim. Um beijinho, obrigada. Gostei muito deste bocadinho. Adeus. Obrigada Tchau. Obrigada a todos que estiveram desse lado. Tchau.